Fala, galera! Boa noite, bom dia, boa tarde pra vocês. Bem-vindos aí pra mais um episódio número 3 do Bucha de Canhão. Davi e Bruno aqui com vocês, mais uma vez trazendo Alô? conteúdo. Alô! Hello, hello. How are you? Alô! How are you? Trazendo um conteúdo da hora aí de história. E hoje a gente vai continuar aqui com a nossa saga do ano de 1066, um ano que tudo aconteceu na Inglaterra. Um ano que mudou a história do mundo, né? Muita É, coisa aconteceu nesse ano. Nosso primeiro podcast a gente já falou da Batalha de Fulford. Para quem não acompanhou, dá uma conferida é o segundo, lá. né? O segundo O podcast. segundo. Primeiro a gente falou merda. É, Segundo a gente falou história, a Batalha de Fulford, né? Que foi o exatamente. comecinho. Aí agora a gente vai falar sobre como chama? O outcome, né? Esqueci como é que fala essa merda. O que se desenvolveu a merda, né? A O merda. desenvolver a merda. Só vamos fazer uma retrospectiva aqui pra galera, porque já faz um tempo que a gente postou o outro episódio. A gente estava falando do ano de 1066, né? Um ano que Harold Godwinson é coroado, né, na Inglaterra, e ele já é coroado e taca uma merda no ventilador, né? O cara se fudeu. Em janeiro ele foi coroado e poucos meses depois já tinha a Normandia, o Duque da Normandia, William, querendo invadir a ilha. Simplesmente Harald Hardrada, né, invadindo a ilha pelo norte, uma traição do próprio irmão. Então tudo aconteceu. Foi um bom ano pra ser rei, né, velho? E ele Foi foi um porque... bom rei, eu acho que ele aguentou bem, assim, a Porra. pancada. A gente vai ver ainda, né? A gente não viu, velho. É, a gente ainda não viu. Deus, mas assim, acho que ele foi um bom rei, mas não, Deus não queria ele sendo rei, mas não dá pra ir contra Deus, né? Basicamente, vamos lá. Batalha de Fulford aconteceu no dia 20 de setembro. Se vocês não lembram, a Batalha de Fulford foi o primeiro embate das forças vikings que desembarcaram ali na região da Nortúmbria, né, próximo a York. Eles desembarcaram em Rickham e avançaram em direção à cidade de York, ao norte. E lá eles encontraram dois Earls da região, que eram Morcar e Edwin, que eles decidiram, estavam muito confiantes e decidiram dar combate contra os vikings numa região pantanosa, Fora dos né, muros, né? fora da cidade de York. E lá eles acreditaram que eles estavam vencendo a batalha, né, avançando sobre as tropas comandadas por Tostig, mas era uma cilada, né? A gente falou um pouquinho dessa batalha, né, da formação militar que eles empregaram, o Shield Wall Saxão, né, que era o muro de escudos, né, que eles faziam para defesa. Os vikings também usaram isso, e a Pig's Head, a formação de Pig's Head, que a gente também fez um post, que era basicamente, né, uma forma de quebrar a linha inimiga, fazendo uma formação em triângulo, em cunha, pra invadir e fuder tudo, né? Fuder tudo. Quebrar e furar os caras, né, velho? Furar os caras. Mas, né? E. Todavia, todo caso, todo É, homem, se fuderam. se fuderam. Teve muita bucha ali. Os caras, os ingleses se fuderam, perderam a batalha, né? Harold Hardrada, ele flanqueou, pegou os caras por trás e você já imagina o que que acontece, né? Quando a gente é pego de surpresa por trás. Eu não Coisa vou boa não falar aqui, acontece. não vou falar aqui pra não falar besteira. Ai, ai. É tipo É, deixar o sabonete cair no vestiário da cadeia. coisa horrível, velho. Bom, aí o que que aconteceu? Eles perderam, eles fizeram umas negociações, York foi rendida e, e o aftermath, né? O O aftermath, o outcome, né? O que aconteceu depois, velho? que aconteceu depois? Resultado. Resultado. Bom, e é disso que a gente vai falar. A gente vai falar da batalha, né? Uma segunda batalha que teve apenas 5 dias depois. Então você imagina, os noruegueses, os vikings venceram ali em Fulford,
né? Eles estavam muito confiantes, o plano deles era realmente conquistar aquela região e segurar aquilo ali até o inverno, É. para depois avançar e conquistar o restante da Inglaterra, fazer aliados e etc. E era justamente isso que eles estavam fazendo, né? Eles estavam negociando com alguns líderes locais uma forma de governo ali. Os caras estavam bem de boa, né? Porque o Hardrado, ele até fez uma parada lá, né? Pra mostrar a força militar dele lá em York. Ele marchou na cidade, né? É, ele tava bem de boa. Eu acho que o acredito, né, que o Thorsten, ele deve ter ele fez o que os vikings não fizessem o que eles costumavam fazer, né, cara, tipo, fuder os outros e roubar eles, né? Eu, É, então, é, saquear. Eles não saquearam. acho que foi também o intuito do Hardrada, né, que ele queria ser rei, então eu acho que ele não queria fuder as coisas lá. Então ele tirou esse Exatamente. tempo pra mostrar poder pra galera de lá, pra mostrar o poderio militar dele através de uma parada, né? E provavelmente como fala, deixar as tropas mais relaxadas, né? Tipo, descansar lá. Porque eles não iam se mover tão cedo, né? De acordo com as estações do ano, né? Eles iam ficar mais de boa. Eles iam dar uma segurada ali enquanto eles se preparavam para avançar para o sul. Né? E o rei Harold, ele tinha ficado por muito tempo segurando a região sul da Inglaterra, né, esperando uma invasão normanda. Só que meses se passaram e tava lendo, tava dando uma lida. O rei Haroldo, ele desbandou as tropas no sul porque logo mais iria chegar o inverno e aí os soldados ali eles precisavam ser realocados para suas fazendas, etc, para colheita. Então, antes do inverno, na região, na época de agosto mais ou menos, eles faziam a colheita para se preparar para o inverno. Então, todos eles foram mandados para casa e Haroldo foi para Londres. Só que assim, depois da Batalha de Fulford, alguns emissários chegaram do norte falando, né? Porra, Os scouts, né? os Earls foram derrotados, cara. Os caras se Fudeu fuderam, tudo. comeram o cu de todo mundo lá em cima. Comeram o cu de todo mundo. Os noruegueses estão lá, putaço. Harald Hardrada dominou tudo. O que que a gente vai fazer? E acho que Haroldo ele teve uma sacada muito boa. Foi realmente. Ele mandou muito bem, porque ele sabia que se ele esperasse o inverno, seria muito difícil derrotar as forças vikings no Seria norte. impossível, né? Porque os caras iam estar estacionados no meio de suprimento, de boa, atrás dos muros da cidade. Então, mano, ele tinha que ser Eles já iam, rápido. eles Tipo, já iam rápido. reorganizar tudo, eles iam achar aliados ali, ele ia começar negociações com os Earls lá, É, e aí eles iam convencer a galera lá que já não gostava muito do Haroldo, nem do os Tostig ele meio que fudeu ali, né? Mas eles com certeza iam negociar alguma coisa pra se unir contra o rei Haroldo, né? E aí ia ter uma guerra civil, basicamente. afinal, o Hardrada derrotou os Earls, né? Então ele representava uma força poderosa. Então, tipo, eu acho que. Eu acredito que a galera lá ia realmente se unir com ele, assim, porque ele mostrou que ele era competente, né? O Que ele era cara um era líder bom. militar. Ele não era só mais um. Ele Uhum. venceu, ele venceu um dos reinados mais poderosos, assim, da Anglo-Saxônia. Sim, aquela Ah, região norte ali. e aí, qual foi, né, a resposta do nosso rei, né, velho? Rei O Haroldo, né, Fábio. basicamente, ele juntou um exército, assim, rapidamente e foi marchando em direção ao norte. E por todas as cidades que ele passava, ele ia recebendo voluntários ali. Ele juntou os Housecarls, né, os Mano, Huscarls. o cara foi quase o Gandalf do Senhor dos Anéis, né? Passando de vila em vila, pegando os Rohirrim pra levar lá no Helm's Deep. Pra lutar contra os Uruk-hai. Exata, pior que é isso Nossa, mesmo. eu acho. Será que o Tolkien pegou a inspiração disso aí? O Tolkien era inglês, né? Então você já imagina. Porra, mas agora que eu fiz essa analogia aí, veio essa questão. Com certeza o cara ouviu Porra, muitas que da hora. histórias sobre isso, Nossa. né? O cara literalmente foi o primeiro cara que traduziu a poesia de Beowulf, né? Então, Nossa, ele no mínimo era um cara absurdo, né? absurdo. E que eram os Housecarls?
Huscarls, ou Horsecows. Era uma unidade de elite que foi instaurada pelos antigos reis dinamarqueses e noruegueses que reinaram na Inglaterra. Então era uma tradição de guerreiros fodida, velho, que tinha aí. Era tipo uma nobreza militar, assim. Eles eram soldados especiais treinados, assim. Soldados profissionais, né? Full kit, assim, blindagem, cota de malha, roupa grossa, capacete, elmo de metal, espada e escudo, devia ter machado também. Acho que na verdade, a principal arma deles era a arma longa, era tipo machado ou lança longa. Era o Daenerys. Eu acho que talvez uma versão um pouco mais curta dela, mas não era explicitamente o DNX. É porque assim, o que a gente tem de mídia moderna que mostra tipo imagens do que são os Huskarls, eles eram basicamente Dane X-Men nessas mídias modernas. Mas como a tática principal dos ingleses era o shield wall com lanças, eu acho que eles optavam mais por lança e espada ou machado curto do que um machado longo. Ah, bom, não sei, posso estar falando errado. Era muita lança, né? Eu acho que lança é Massa, a melhor hipótese, assim, na minha opinião. pata de malha. Ah, ele era um soldado profissional, ele tinha o equipamento completo. Só que eu acho que ele aderia mais à arma longa da lança. Ou o machado longo, mas acho que é mais lança pelo costume anglo-saxão. O capacete era aquele capacete cônico, né? Com uma defesa no nariz. Nossa, Esqueci o termo. os capacetes anglo-saxões são maravilhosos, velho. Aliás, vou dar um shout-out pro meu amigo Phil aí, velho. Saxão, anglo-saxão fudido aí, tamo junto. E, mano, sinceramente, eu acho que eles iam dar uma treta pesada, viu? Porque os caras, eles eram muito bem treinados. E eles vieram de uma tradição nórdica, né? Então, meu, eles estavam pra dar treta mesmo, pra dar embate. Isso que é interessante, o sistema de recrutamento que existia na Inglaterra anglo-saxã. Porque em muito pouco tempo ele conseguiu juntar um exército que as fontes, né, trazem, que era de 7.000 a 15.000 homens. Então você imagina que em muito pouco tempo ele juntou um exército de, vamos colocar uma média aí, 10.000 homens e marchou em torno de 5 dias, né? Uma distância de, agora eu não me lembro, mas de Londres a York eram vários quilômetros. Quilômetro por bosta, velho. Por bosta. Real. E basicamente o que estava acontecendo lá no norte? Harald Hardrada. Mano, são 330 quilômetros. Então, você imagina, eles marcharam isso De acordo com correndo, o assim, Google tipo. Maps. Exatamente. Não, era um pouco mais pra baixo. Ah, não, você tá certo. Não, foram 330 quilômetros. 331 quilômetros. É uma boa caminhada. Puta que pariu, vai se fuder, velho. Imagina os caras pesando 30, 40 quilos. E quantos dias eles E chegaram? chegaram em. Tem lugar que fala 5 dias, 7 dias. De qualquer forma, foi em muito pouco tempo, né? Nossa senhora. É quando o soldado teme mais o chicote do seu mestre do que a espada do seu inimigo, né? Senhor dos Anéis aí, mais uma referência. O que é interessante é que o rei Haroldo, assim, ele tinha recebido notícias também de que uma tempestade teria afundado alguns navios do William, né, da Normandia, que ia invadir pelo sul. Então ele ficou mais tranquilo e ele acreditou que a invasão iria atrasar, ia ser só no ano que vem, né, no ano seguinte, 1067. E aí ele ficou tranquilo ali e falou: Meu, a gente vai acabar com o Harald Hardrada. Que a gente vai subir, a gente vai correndo, que se foda. Vamos levar todo mundo que a gente vai fuder esses vikings aí. Forward! Forward! A um. E os caras só marcham. Imagina, os caras correndo sem parar dia e noite. Velho. Então, era basicamente isso, andar dia e noite. Porque também a cavalaria não era uma coisa que existia, né? Então, tipo, tropa a cavalo, parça.
Tipo, podia existir, mas devia ser uma coisa muito menor, assim, do que a gente imagina. Uhum. Pelo menos pros anglo-saxões, né? Eu acho que. A gente tava tendo essa conversa outro dia, né? Que o cavalo era um sinônimo de nobreza, né? Porque, meu, imagina naquela época pra você manter um cavalo, né? Tipo, o bicho come pra caralho, velho. Ele É, tá ter não era saúde, qualquer ter um que tinha um ferreiro. cavalo, né? Exatamente. E aí, o que que aconteceu? Haroldo subiu correndo enquanto Harald Hardrada estava basicamente fazendo negociações ali, estava tranquilo. Então, o exército norueguês ele tinha dividido as suas forças, né? Parte ficou nos barcos, né? Levou equipamento para lá e outra parte se posicionou numa área que conhecida como Stamford Bridge. Tinha uma ponte ali. Você imagina, você tinha York. Aí para o leste, né, para o lado direito, um pouquinho mais para frente, você tinha Stamford Bridge, que era uma ponte de madeira, e o exército viking ficou acampado atrás dessa ponte. Então, grande parte do exército viking ficou ali. Era uma, era um dia de muito calor, tava fazendo calor pra caralho. Então, eles estavam ali sem equipamento, estavam à vontade, né, porque eles tinham acabado de vencer, né. Há 5 dias atrás, eles tinham vencido uma batalha esmagadora sobre os chefes locais ali daquela região. Eles estavam a 30 quilômetros de York, em Stamford Bridge. Stamford Bridge fica a 30 quilômetros. 30 Eles estavam. km. Que York fica na esquerda, né? E eles estavam do outro lado da ponte. E, e assim, o que que aconteceu em Stamford Bridge? Como é que foi essa batalha? Meu, os ingleses chegaram pela cidade e eu acredito que os vikings ainda não viram eles chegando pela cidade. Porque E- nos relatos que a gente tem, falam até. Tem até uma escrita meio mística, assim, falando que os vikings viram, tipo, muita poeira e barulho. E, tipo, brilho de longe, assim, tipo, de armadura. Exatamente, É, o acampamento viking, eles tinham uns scouts ali próximo da ponte e eles viram uma poeira enorme sendo enorme. levantada. É. E eles até acharam que eram tropas daquela região que iriam se entregar para eles e declarar aliança, para vocês terem ideia. E existem relatos mesmo que eram tipo era uma tropa tão grande com lanças e armadura que o reflexo daquilo parecia um gelo quebrado, né? Parecia É, exatamente. um reflexo de gelo. Só que assim, para surpresa dos vikings, aquilo ali era o próprio rei Haroldo, né? Exatamente. E quando eles identificaram que era o próprio rei Haroldo, eu acho que de começo eles não acreditaram. Eles não deviam ter acreditado. Eles deviam ter, tipo, dado aquela paradinha. Sabe que tá aquela paradinha de coisas que você não acredita? Você olha e fala, o quê? E aí, até se organizar e chegar no ouvido de Hardrada, Haroldo já tava full gear ali, ó, esperando os caras, velho. No Tava veneno. só esperando. Tava no veneno já. E aí, o que que aconteceu? As tropas chegaram, né? As tropas inglesas chegaram. Foi uma surpresa, né, para os soldados vikings, porque eles não esperavam isso. Eles jamais esperaram que uma força tão grande iria vir lá do sul, né? Só que eles realmente, os caras estavam exaustos depois de caminhar tanto, né? Foram Com a quantos dias armadura. mesmo? Foi em torno de uma semana. É, foi, acho que. 5 dias, Não, sete foi um dias. pouquinho mais, eu acho. Acho que foi uns 9 dias. De 8 a 9 dias. Mas Tem foi muito lugar que eu rápido. vi que fala 5, tem lugar que fala 7. É, É então, que, é que é o que a gente tem que entender é que nessa época o registro da história ele ainda era muito primitivo, ele era ainda muito precário. A gente está falando de uma pré-história basicamente da Inglaterra, porque a Inglaterra, pelo que a gente conhece assim na história medieval, foi o que veio após a invasão normanda, né? exatamente. Então depois dos normandos que tem toda aquela simbologia, aquela imagética, aquela estética dos castelos, dos reis, das princesas, dos cavaleiros. Até então era o saxão barbudo ali, se foda. O ângulo. É, o Cara anglo-saxão, meio vikings. cara meio viking, era uma coisa ainda muito primitiva. É.
Então, os registros que a gente tem sobre esse período são o quê? São as sagas. Se você for ver, o cristianismo nesse período já é uma coisa muito nova também, porque o cara que instaurou o cristianismo na Inglaterra foi o Eduardo, o cara que era antes do Haroldo. Esqueci o nome dele. A gente falou dele no outro podcast. O, Egbert, sei lá. The é, Confessor. esse é o Edward. O cara que veio antes do Haroldo. Uhum, é exatamente ele. Ele foi o cara, ele foi instaurado até santo da Igreja Católica porque ele se converteu e ele levou o reino dos anglo-saxões a se tornar cristão. Mas você vê que o Edward the Confessor, o antecessor do Haroldo, ele deixou a bomba pro Haroldo, né? Exatamente. Porque o trono inglês já estava sendo disputado há um bom tempo e ele ficava apaziguando os ânimos. E Exato. aí, quando ele morreu sem deixar herdeiros, meu, chegou o rei da Noruega e falou: Meu, essa porra é minha por causa do meu bisavô. Chegou o William e falou: Não, isso aqui é meu porque Que o eu. Papa falou que é meu. Foda-se. E aí caiu a bomba na mão do Haroldo. Então ele pegou uma época muito complicada mesmo. E teve que dar o seu melhor ali. E realmente ele fez muito bem. Voltando, né, aí perto da ponte lá, que os ingleses já estavam estacionados, né, depois de 5 a 9 dias de marcha, né, eles estavam lá para dar embate. Mas o que aconteceu antes? Uma história muito interessante que foi registrada nas sagas. Um Ah, cavaleiro desconhecido cruzou a ponte para conversar com Tostig e deixar uma mensagem do rei Haroldo. Esse cavaleiro fez uma proposta, né? Esse mensageiro fez uma proposta para Tostig de que se ele se rendesse, porque eles foram pegos de surpresa, não tinha jeito, não tinha para onde fugir, não tinha o que fazer. Eles estavam ali estacionados num dia de verão, sem equipamento, com as forças divididas, né? Os suprimentos estavam ali nos navios, eles estavam negociando, né, a paz após aquela vitória de Fulford. aí como você falou também, os equipamentos estavam no navio, eles estavam sem armadura. Estavam com É uma armadura. desvantagem, além de numérica, de equipamento. Isso é bem interessante, né? Porque a gente vê nos jogos, né, que a gente joga, Total War, outros jogos de estratégia, a gente nem imagina que os caras tiravam a armadura, né? Mas você fica pensando, como que você fica no seu dia a dia usando uma armadura? É ridículo. É que nem um soldado ficar usando o tempo todo capacete. Não, ele vai ter um cap ali. Ele vai ter uma vestimenta mais leve É pro lógico. dia a dia. E não era diferente nessa época. E aí esse cavaleiro ele fez uma proposta, né, para Uhum. Tostig de para se render, que ele teria um terço das terras da Inglaterra, ele seria, né, recebido. E Tostig, que não era tonto, respondeu: Bom, se isso tivesse sido oferecido há um tempo atrás, muitos dos homens que estão mortos hoje estariam vivos. E E agora, assim, é tarde. Mas se caso eu aceitasse, o que seria oferecido ao grandioso Harold Sigurdsson Hardrada? E o cavaleiro respondeu: 7 palmos de solo inglês, ou mais, porque ele é mais alto do que outros homens. Ou mais, Ou né? mais. Mais um ou dois. Se foda Enterrar esse esse rei viking, norueguês caralho. oportunista. Enterrar esse pagão aí. O cara foi o Harald Hardara foi oportunista. Ele ficou, né, na guarda varangiana todos aqueles anos. Ele falou: Como que eu vou finalizar minha carreira aqui pra sair bem? Tipo, Vou chegar em virar rei. Valhalla e falar, eu fui rei da Inglaterra, eu sou otário. Rei da Escandinávia e rei da Inglaterra. Porra, acho que legal, né? Quem que é Ragnar mesmo? É. Quem que era esse cara mesmo? Quem que era esse podre aí? E aí, basicamente, né, depois dessa resposta, é bem interessante, né? Porque se fosse hoje em dia, meu, do jeito que as pessoas são materialistas, que elas são umas fudidas assim, covardes, o Tossi com certeza aceitaria, né? Mas ele negou, falou que não, o cavaleiro foi embora. E Harald Hardrada perguntou pra ele: Quem que é esse cavaleiro tão ousado, né? Que veio sozinho. Foi ousado de falar isso. Falou: Então, esse aí é o Rei Haroldo.
O próprio rei foi falar com eles, sozinho. É E, aquela né, velha história, né? Que o cara é tão maluco que você acha que não é nem ele, assim. Você acha que você tá vendo alguma coisa. e é legal, né, que nessa época tinha todo um código de honra, né? Sim. Você vê que. Na verdade, assim, é relativo, né? Mas, tipo assim, o que a gente tem de história registrada, na maioria das vezes, assim, de batalhas formais, tinha um código de honra. Então, exatamente, E era, depende era da uma profissão guerra. do cara, né? Se ele é um saqueador, ele não tem honra. Se ele é um guerreiro, que vive pela honra, assim, entre aspas, né? Ele vai agir de forma cortês, né? Exato. Porque assim, o Toxic podia ter matado ele ali. Já Porque, era, é, já era, vitória. porque, e também, se o Hardrada fosse só mais um viking, um que a gente chama de viking clássico, ele nem teria almejado o trono da Inglaterra. Ele só teria pilhado o país inteiro. Ele teria destruído York que nem quando ele ganhou o Fulford. Acho que ele Mas aprendeu ele, umas coisinhas, né, no mas ele Império não era, Bizantino. ele não era um saqueador. É, Ele foi um guarda real do imperador bizantino, né, velho? O então. cara, ele sabia o que era ser um homem, né? Um homem de honra. Ele sabia que ser um saqueador era legal, mas se você ser um rei, né, ter aquele poder atemporal sobre outros homens era muito Mano, mais grandioso. imagina você ter uma moeda que tem a sua cara, velho. Naquela época, isso era o verdadeiro Instagram, velho. É, Tipo, sua cara tá no dinheiro, velho. O valor da sua moeda, do seu país é a sua cara, velho. Olha que louco. la garantia soy yo. Sou idiota. E aí, o que que aconteceu depois dessa pequena discussão? Né, as conversações foram encerradas, né, as negociações se encerraram e o exército inglês avançou. Qual que foi a tática dos vikings ali? Eles Então, mantiveram, né, uns soldados para segurar a ponte, né, enquanto o restante do acampamento viking se preparava, né? porque mesmo assim, mesmo tendo essa pseudo-negociação, né, a gente tem que lembrar ainda, como a gente citou no outro podcast, que você não coordena 7.000 pessoas, né, para ser organizado gritando, né, o tempo inteiro. Você precisa de oficiais, você precisa de gente que consegue ajudar, você não tem internet, você não tem walk-talk, você não É tem o uma seu radinho, hierarquia, né? você não tem o seu radinho do Airsoft que você faz o pipi e fala os bagulho lá pra galera, não tem. Então até eu acredito que o exército de Haroldo já estava posicionado em linha e já tinha um plano em mente. Porque ele chegou lá sabendo que ele ia enterrar o nórdico. Com Mas, e certeza. ele pensou em talvez poupar o irmão dele, mas com certeza ele ia enterrar o nórdico. Então eles já deviam estar prontos só para avançar. Ou alguma outra tática, etc. Enquanto isso, os vikings ainda estavam pensando numa possível organização. Eles se organizaram numa linha bem grande atrás da ponte, a grande parte deles, e ficaram acho que uma ou duas guarnições ficaram do outro lado da ponte, segurando a entrada da ponte. E aí, Uhum. enquanto os vikings estavam segurando a entrada da ponte, o Haroldo decidiu avançar. E aí as tropas dele começaram a avançar, enquanto os vikings que estavam do outro lado começaram a se organizar de vez e montar realmente uma shield wall de defesa, né? Então a gente tem né, vamos visualizar isso aí. A gente tem o rio Derwent Exato, e a ponte, né, Stamford exato. Bridge. Então teve uma primeira posição viking que tentou segurar as tropas de Haroldo, É, que não aguentou por muito tempo, ela quebrou. Depois quebrou, né? de algumas horas. Acho que dizem que foi rápido, mas não foi tão rápido. Assim. Eu acredito que foi uma hora. Uma hora e pouco, mais ou menos. Porque ainda assim, você tem que passar muita gente por um lugar que não seria tão grande. Assim. Então, sei lá, 100 homens, 50 homens, 70 homens ainda conseguem se segurar se forem bons Uhum. soldados. E aí, eu acredito que eles não duraram mais por causa do que a gente falou, né? Eles estavam sem armadura. E é isso, eles estavam segurando a ponte de um lado, enquanto os ingleses estavam pegando do outro, chegando desse lado que eles estavam, e do outro lado da ponte o exército de Hardrada estava se organizando, né, para dar embate de verdade.
E E usou. Harald Hardrada, ele fez a mesma coisa que em Fulford. Ele mesmo estava ali na frente de batalha com o seu Raven Banner. Land Então Racer. então ele se posicionou atrás da ponte, assim, no centro do Shieldwall, para segurar ali a ponte, porque ele sabia que não tinha para onde ir. Então era resistir até o fim. E eles resistiram. Então o que que aconteceu? Tem uma história famosa, né, de um guerreiro viking que a gente não sabe se é verdade ou não, mas o registro existe de um guerreiro que segurou a ponte sozinho, né? Ah, Um berserker, tem o até um Lone Berserker. The Lone Berserker. Então era um homem de 2 metros de altura, imagina um campeão assim do exército viking, ultra treinado, equipado, e ele ficou na ponte e levou mais de 40 soldados anglo-saxões. Meu, eu tenho duas teorias sobre esse cara. Eu fiquei pensando esses dias. Uma da teoria que eu pensei é que, nossa, é muito paia, mas eu acho que vai fazer sentido. Você já assistiu aquele filme Hércules, novo, do Dwayne Johnson? Do The Rock? Provavelmente não, porque o filme é uma merda. Mas enfim, eu assisti do meio pro fim. E a cena do crédito foi a coisa que me deu esse tchum, assim, na cabeça sobre isso. Que é quando o Hércules, na verdade, no filme, ele é só, tipo, ele não é só um cara, ele tinha outros 4 campeões que, tipo, atuavam com ele, assim, e aí esses 4 campeões mais o Hércules, que era o rosto da lenda, virava a lenda. Então eu pensei na hipótese dele não ser um Lone Berserker, ele podia, na verdade, ser 4, 5 companions, assim, tipo, caras fodas que seguraram a ponte, mas eles foram mistificados em uma pessoa, tipo, fudida, assim, que matou 40 homens antes de cair. O que faz total sentido, né? Exatamente, exatamente. Eu fiquei pensando nisso esses dias e eu achei que foi uma ideia coerente, assim, sobre a realidade. Mas, Isso dialoga muito com aquela questão do, por exemplo, a gente tem na Primeira e Segunda Guerra, né? A gente tem um monumento lá em Roma do soldado desconhecido, né? é, Então, quem é o soldado desconhecido? O soldado desconhecido não é um homem, não é. Ele é justamente o soldado desconhecido, todos aqueles que tombaram em batalha. exato. Então, E é bem aí, possível que essa figura do Berserker seja, na verdade, a figura do herói, né? Daquele que se sacrifica. exatamente, exatamente isso. E aí eu tenho a outra teoria que é o que podia ser realmente um cara, mas ele era um cara que era, com certeza ele era fora do comum, ele devia ser um veterano de guerra, tipo, ele com certeza era um varagiano, deve ter atuado no exército com Hardrada, na guarda varagiana. E eu acho que ele devia ser realmente um berserker. Só que eu acho que ele era um cara que ele tava sob ou influência de alguma coisa, tipo, tanto ritualística quanto psicotrópica, assim. E eu acho que ele não, tipo, ele foi, deve O ter cara sido tava loucão, o cara tava o cara loucão. tava, tipo, na brisa, assim, só que ele Tava tava na brisa. É, brisando. e eu não sei como é que funciona a, o psicotrópico nórdico, assim, ou como os efeitos do cogumelo, que é o que é dito na literatura que a gente tem, que era o consumível, né? Além de bebida alcoólica, como o hidromel, que era o que dava a potência pra ele. Mas eu imagino que era um cara que deve ter sido ferido um monte de vezes, assim. Era um cara que podia ter aguentado. Ele era realmente, como você falou, um campeão, um cara gigante, 2 metros, tipo, algo fora do normal. E ele tava. Ele provavelmente ele era de alguma elite que fez algum ritual de guerra que a loucura potencializou essa fé dele e ele tinha que ficar lá até morrer. E realmente foi um homem que, tipo, foi pra Valhalla, assim, foi uma lenda. Realmente. Que é a leitura mística, né? Tipo, que é tipo a mística que a gente tem dessa lenda, né? Eu acho que assim, pode ser verdade. Mas eu gosto mais da minha ideia dos companions, dos 5 companions, porque eu acho muito mais, eu não sei você, mas eu acho muito mais heróico os cinco amigos que lutaram a vida inteira e caíram juntos numa ponte, assim. Uhum. Muito mais É, jus, assim, ao porque homem um heróico. homem só, né? O exército de Haroldo, o exército inglês, tinha slingers, tinha arqueiros. Javelin, lança pra caralho, velho. Então você tem um cara ali, meu, taca uma flecha no cara, se foda. E o fim dele foi um fim meio tosco, né? Porque dito nas lendas que
foi um cara de barco por baixo e furou ele, tipo, na virilha, assim, no saco. E o cara sangrou até a morte, foi pro inferno, e aí esse cara morreu. É, isso aí Mas lembra muito. dizem que foi 40 homens. É que ele Então. levou 40 homens antes de cair, pelo menos. 40/0 ali, ó. Porra, barra O 1, né, cara parça? venceu. /1, até ele morrer. Porra. Isso me lembra a entrada daquele game lá fudido, Ancestors Legacy. Nossa, essa Que é, entrada. pra quem não viu, dá uma conferida aí. Joga no YouTube Ancestors Legacy Opening. Trailer. Opening, Opening, opening. Ó, essa entrada. Quando eu vi a entrada desse jogo, eu fiquei arrepiado. Eu falei, mano. Ó, era tudo que eu esperava, assim, da entrada do jogo. Porque fazia tempo que eu não vi um jogo que me colocava, tipo assim, você vê, o jogo te dá uma expectativa absurda, assim, e ele quebra essa expectativa da hora pra outra, assim, na entrada. Falando nisso, depois desse podcast, a gente vai jogar uma partidinha disso aí. Ó, X1 é bom. É, porque a máquina é Cai quebrada. dentro. E assim, essa intro aí é gameplay, viu? Não É, é. sumariza mais ou menos o que foi o Berserker de Stanford, assim. Uhum. E aí, o que que aconteceu? O exército inglês avançou sobre a ponte e lá tinha a segunda linha de defesa, realmente onde ocorreu a batalha de fato. A grande batalha. Onde Harald Hardrada estava, Tostig e o restante do exército. Lá eles fizeram um shield wall, né, uma formação compacta, escudo com escudo, e eles seguraram. E assim, o interessante é que mesmo sem equipamento, os caras deram trabalho. Porque imagina, eram soldados super experientes, né? Estavam descansados, enquanto que o exército inglês estava já marchando há 7 dias ali, É com porque não tinha equipamento. camponês, né? Os caras não É, tinham então. camponês, né? Tá bom, eu não vou falar que todo soldado era profissional, todo soldado era fudido, mas, porra, todo mundo lá tinha uma noção militar. Porque que nem a gente falou no outro podcast, um a cada 20 homens da Noruega eram. É Noruega ou Escandinávia? Na Escandinávia, toda aquela região da. Ah, vou dar o chute, o chute alto. Que é um. Escandinávia, Noruega, Não, mas Dinamarca. eu não lembro se a gente falou especificamente do país ou da Escandinávia, entendeu? Inteira. Mas eu vou Uhum. dar o exemplo da Noruega, que eu acho que foi o que a gente citou, que era tendo, sei lá, 200 mil pessoas. E o exército de Hardrada tinha 10 mil homens. Era 1 em 20 homens, Uhum. que era um guerreiro. Então, todo mundo lá, pelo menos, viveu uma treta na vida. Furou alguém, entendeu? Ou foi Então. E eles, furado. e eles foram numa campanha de conquista, né? Então eles Exatamente. sabiam que Eles eles, não iam enfiar camponês em barco. eles iam ali para vencer. Então a gente vê que mesmo sem equipamentos, o exército norueguês era em torno de 9 mil homens, exército inglês de 7 a 15 mil homens. Só que eles estavam divididos, né? Os Uhum. vikings estavam divididos. Tinha em torno do que? Uns 2.500 homens, 3.000, né? Nos barcos, guardando a frota. Isso que é interessante. A segunda linha de defesa viking resistiu, né? Causaram um dano pesado nas tropas inglesas. E enquanto isso, né? Foi enviado um mensageiro com qual que era o nome dele? Einstein. Era o. Einstein. Ele Era um dos comandantes ali da tropa norueguesa e ele foi correndo para os barcos trazer tropas ali que estavam totalmente equipadas. Então eles tinham tropas nos barcos e essas tropas vieram, né, da mesma forma que a Haroldo veio correndo, esses caras vieram correndo para auxiliar as tropas de Harald Hardrada e Tostig que estavam resistindo ali na ponte. Só que eles demoraram muito para chegar. era o Einstein Ore, Ori, Hardrada's son-in-law, que era o genro dele. exatamente. E E olha que engraçado, né? Depois que ele foi ajudar o Hardrada, diz nas lendas que muito soldado dele, tipo, caiu de exaustão de tanto lutar, assim. De tanto que eles demoraram correndo, tipo, equipado pra ajudar o Hardrada e lutar lá, e os caras, tipo, caía fudido de exaustão, assim, só era furado pelo inglês. você imagina Nossa. que absurdo? E até descrito
esse counter-ataque, né, essa contraofensiva de ajuda é descrita como a Tempestade de Ori, né? Porque Uhum. eles chegaram e deram um choque direto com os ingleses. Foi a tempestade de horas. Você imagina que esses caras não mataram ali. E mesmo assim eles foram chacinados e derrotados. Uma coisa que abalou também o exército viking foi que Harald Hardrada, ele, enquanto ele estava ali na frente, ele acabou sendo atingido, né, por uma flecha. Então você imagina, o grande rei viking, ele caiu com uma flecha que acertou o pescoço. Então ele teve uma morte ali antes do fim da batalha, infelizmente, né? Porque seria muito legal que ele tivesse resistido até o fim com seus homens, né? Pra ver o que teria acontecido. Mas ele foi atingido por uma flecha e acabou morrendo. E Tostig continuou comandando a defesa ali, né? É engraçado, né? Porque ele teve o mesmo fim do Gustavus Adolphus da Suécia lá. Que ele tava no meio da batalha também. E ele tomou, tipo, um tiro da puta que pariu. E ninguém sabe quem que matou ele até hoje. Assim. E o cara só morreu. É a vida, né? É a vida. Quando você comanda, por exemplo, né? A gente nunca sabe como que a nossa hora vai chegar, nem quando. Mas aí depois que o Hardrada ainda foi furado, imagina os caras vendo o Hardrada, tipo, engasgando no próprio sangue, velho. Deve ter Ai. baixado uma moral pesada aí ainda por cima o Thorsten, por mais que ele o Thorsten, desculpa, lutou e também foi morto lá, igual um bot. Uhum. Igual um bot é foda. E os ingleses avançaram em direção ao Ravenbanner, onde o Tostig ainda estava lá. E aí Tostig ele foi chacinado, foi morto. A linha viking destruída e restou um homem. É interessante isso que restou um homem que ele conseguiu fugir de cavalo e os corpos do Harald Hardrada, tudo mais, eles foram enviados para Noruega. Então você vê que tinha toda uma questão de honra ali. Eles não desrespeitaram os corpos ali daqueles líderes. Foi Stirkar, o Marshal do Harald Hardrada, que encontrou um cavalo e fugiu. E para vocês terem ideia, se vocês lembram do podcast passado, a gente falou que em torno de 300 barcos vikings, né, vieram da Escandinávia e desembarcaram na Inglaterra. Desses 300, apenas 24 voltaram. Então, realmente, os vikings foram destruídos. Isso marcou, né, na história, na historiografia, o fim da era viking, das invasões É, vikings. diz, né, se dizem nas sagas, nas Heimskringla, né, que são as sagas norueguesas, dos reis noruegueses, que o Hardrada foi o último grande rei viking que caiu em solo inglês, né, que acabou com a era viking, né. Uhum. Muito louco isso. Tiveram algumas invasões posteriormente, mas nada em grande escala, nada que fosse. Não, mas saqueador tinha, independente. Isso aí não ia parar, não. Você acha? Saqueador deve ter continuado por muito tempo. O norueguês deve ter saqueado muito ainda. Uhum. E O... Stamford Bridge foi uma derrota absurda pros vikings, né? Marcou a vitória aí do rei Haroldo, que, assim, os ingleses tiveram uma vitória, né? Uma derrota e uma vitória. E só que assim, Haroldo não estava com sorte mesmo, porque pouco tempo depois os normandos, né, assim que ele venceu a batalha de Stamford Bridge, ele recebeu notícias de que os normandos já estavam desembarcando no sul da Inglaterra. Então você imagina o que se passou na cabeça dele. Amigão, a gente marchou 9 dias. Demos o cu. Chegamos aqui exausto. Tivemos mais baixo do que a gente esperava, com os vikings mal equipados. Na hora que a gente chegou e fez o Haroldo ainda encontrou o filho do Hardrada no meio dos barcos e fez ele jurar que ele nunca mais ia invadir a Inglaterra, né? A Britânia. Teve essa. E mandou ele embora. E aí, imagina, só 2 dias depois da grande vitória em cima do rei viking, os normandos desembarcam no sul da Inglaterra.
Você imagina, galera, os caras venceram no dia 25 a batalha de Stanford, uma Que é vitória isso? assim esmagadora, e no dia 28, 29, William, o conquistador Duque da Normandia, desembarcava no sul da Inglaterra. Então, realmente não foi nada fácil estar na pele do Haroldo. Ele foi um rei, assim, excelente mesmo. Pô, a gente não falou, né, dos bucha de canhão nessa aqui, mas eu acho que todo viking foi bucha de canhão, porque todos eles se fuderam, né, basicamente. Então a bucha cantou e, tipo assim, até o Hardrada virou bucha, tomou tiro na cara e o caralho. Nossa, coitado. É, meu amigo, você pode ser rei da Escandinávia, mas sem armadura fica foda, velho. Fica foda. É, Não, mas hoje em dia, na cultura que a gente está vivendo, né, essa cultura totalmente esvaziada espiritualmente, acho que não entra. O pessoal paga pau, não, hardrada, não, porque os vikings, olha que foda, mas ninguém hoje tem peito pra dar a vida, assim. Esses caras davam a vida porque era natural, a morte fazia parte do dia a dia dessas pessoas. Eles estavam mais em contato com a natureza. Hoje em dia a gente está isolado da natureza. A morte é algo estranho pra gente. É algo que a gente evita falar, é algo que a gente busca é, não se lembrar, né, da nossa mortalidade. E a tecnologia realmente dá essa ilusão de que a gente é imortal. É o medo da morte. A gente está vivendo um contexto aí que mostra bem isso, como as pessoas a são gente, materialistas. a sociedade funciona pra manter a gente nos prazeres e esquecer da vida, né, de viver de verdade. Porque, assim, as pessoas esquecem que elas são mortais e elas vão morrer de qualquer jeito. É, amigão, no fundo você é bucha de canhão, velho. É, todo mundo aqui tem um tempo pré-determinado aqui na Terra. E é por isso que o materialismo é foda, né? Porque você se apega a algo que não é real. Tipo, o Não seu é? corpo não te pertence. E a prova disso é que vai chegar um momento que você vai ser provado, vai ser colocado a teste, né? Que é o desapego total do mundo material. E para esses homens, né, dessa época, isso não era grande coisa. Então você morrer em batalha era algo muito maior do que você permanecer vivo. É. Tipo, você acha que o Harald Hardrada queria ter fugido? Não, não. O cara Isso nunca aí, ia se ele ia ficar perdoar se ele desonrado. tivesse Ele não ia ser um fugido, né? homem mais depois disso. É. Ele nunca ia. Pra ele nunca ia entrar em Valhalla se tivesse feito isso. Era ali. Eles Aqui, tinham outros ideais, né? é aqui que a gente segura. É a história do Lone, o Lone Berserker, velho. O cara, se ele fosse um homem, ou se ele fosse 5 homens, por que, que eles não iam. Por que, que eles iam não recuaram na frente do exército inglês inteiro na ponte? Então. Porque. Porque ser quem eles eram falava muito mais alto do que recuar. Não, você imagina hoje em dia o rei Haroldo. Meu, o rei Haroldo, ele já era um cara poderoso na Inglaterra. Ele já era um Earl. Agora eu não lembro de qual região que era. Se era Sussex, qual região que era. Mas assim, o cara já tinha uma vida boa, uma vida privilegiada. Tipo, hoje em dia, se a gente fosse pensar com a mentalidade de hoje em dia naquela época, porra, era muito melhor o rei Haroldo ter se abstido, né, ter saído do rei, não ter sido rei e continuado com a vida confortável dele como líder de alguma região ali. Mas assim, o cara tomou a responsabilidade, ele era o rei. Então, como rei, ele tinha deveres com o reino dele, que era defender o reino. Era lutar até o fim pela unidade daquela região, daquela localidade. Verdade. E assim, a gente pode falar, nossa, o cara não teve sorte, né? Mas assim, ele não desistiu, ele falou, Ele não, eu vou resistir. era. Ele era Earl de Wessex. Wessex. Então, Wessex. o cara já tinha uma vida foda. É. E ele, no entanto, ele continua assim. Ele falou, não, eu vou segurar aqui, eu vou fazer o Era meu só. dever como rei. Se fosse fácil, ele só ia ter continuado o Earl de Wessex. Ou, tipo, imagina, o Tostig vira rei. O Hardrada ia vir com o Tostig ou sem ele. Uhum. E será que a gente teríamos o mesmo. É aquela velha história. Será que nós teríamos o mesmo desfecho? Ou a Inglaterra hoje já tá falando Old Norse? É. Nossa, teria sido bem interessante, hein? É, Ah, tem vários episódios. Por isso que estudar a história é fascinante, é especialmente a louco. história da Europa. É bem louco.
E aí é isso. A Batalha de Stamford Bridge foi uma vitória retumbante aí pro povo anglo-saxão. Haroldo colocou o pau na mesa ali, É. mostrou quem que mandava, fudeu todo mundo. 24 navios retornaram à Noruega, né, pra contar a história do que aconteceu. Dead men E tell no tales, né? é, Homens mortos não contam histórias. e depois disso, Haroldo tinha um outro desafio pela frente, É. que era enfrentar o Duque William da Normandia, que tinha acabado de desembarcar lá no sul. E lá do norte eles correram, né, em direção ao sul. E é o tema do nosso próximo podcast aí para encerrar essa trilogia do ano de 1066, que foi basicamente a concepção da Inglaterra pelo que a gente conhece, né? Durante essa semana aí a gente vai estar postando mais coisas e curiosidades e referências e etc. sobre o que aconteceu em Stamford Bridge, né? A gente queria agradecer todo mundo que tá dando essa força pra gente, que tá ouvindo o nosso podcast. Pra quem também odeia a gente quer mandar um salve aí, é nóis. E é isso, eu espero que vocês curtam o negócio aí. A gente vai manter o Instagram bombando, vai estar no Spotify, em todas as redes sociais aí. É aquele negócio de sempre, né? Quem sabe que da próxima vez você não é você o nosso bucha de canhão. É isso aí, galera. Valeu aí, quem ficou até o fim. A gente está começando isso aqui. Vamos continuar trazendo um conteúdo aí bacana de qualidade, umas discussões interessantes. Trazer um pouquinho dessa pesquisa que a gente faz aqui, compartilhar com vocês de uma forma descontraída, de uma forma leve. E a gente aguarda um feedback aí também. O que que vocês gostaram, o que que vocês não gostaram, o que que vocês querem que a gente desenvolva mais. Vocês têm mais interesse em história militar, né, tática. Agora essa trilogia a gente vai finalizar, a gente vai repensar aí o que a gente vai fazer A no gente podia fazer umas enquetes, né, velho? Acho que enquete era uma parada interessante, né? interessante. Mesmo que a gente tá com 100 seguidores aí, se a galera continuar fiel e gostar do nosso conteúdo e passar pra galera, as enquetes podem vir ajudar, porque a gente realmente vai falar de um tema que o pessoal tem curiosidade, né? Seria bacana, eu gostaria que tivesse enquetes. E é difícil, né? Porque infelizmente o brasileiro não é um povo que fala muito inglês, né? E infelizmente esses temas aí de história europeia é difícil achar traduzido. Afinal, que país importante fala português, né? Caralho, Teoricamente, precisa falar. São muito importantes. teoricamente o país importante que fala português é o Brasil, né? Que tem quase 200 milhões de É. habitantes. De resto, Macau, ó. Macau fala português. Da hora, né? É. Mas é Mas isso. enfim, é isso. Valeu, galera. Um Se cuida, abraço. se cuida pra não virar um bucho de canhão.